Olá, sejam muito bem-vindos. A gente está aqui de volta para dar continuidade à nossa série de conversas, que são publicadas regularmente lá nos canais do autor no YouTube e no Spotify. E o nosso objetivo, para quem está chegando agora, é continuar essa exploração sobre os materiais do Ronaldo Magalhães. A gente quer entender aquela sensação, sabe? Aquela frustração que tanto líder de negócio tem, de que a tecnologia parece que promete um mundo, mas no fim do dia não entrega tudo o que poderia. Exatamente. E hoje a gente vai mergulhar num tema bem espinhoso. Sim, o material que a gente vai analisar é o episódio 9, O Silêncio dos C-Levels, porque o board que não se posiciona perante o CIO custa caro para o negócio. E é super importante deixar claro, né? Isso aqui é uma continuação direta da nossa conversa anterior do episódio 8. Isso. Antes a gente olhou para o CIO. Agora a gente vira a câmera, digamos assim, e foca na alta diretoria, nos C-Levels. Perspectiva muda completamente. Totalmente. E olha, vamos direto ao ponto que eu achei mais provocador. O autor Ronaldo Magalhães afirma que existe, um acordo silencioso, uma espécie de pacto de não agressão entre a diretoria e a área de TI. E o mais doido é que essa paz, que parece boa para todo mundo, na verdade está drenando a rentabilidade das empresas. Custa uma fortuna. É isso. E não é um pacto formal, né? É algo tácito. O board não vai a fundo nas cobranças sobre o valor que a TI realmente gera. Contanto que o básico funcione. Exato. O e-mail tem que funcionar, o sistema principal não pode cair e, em troca, o que acontece? A TI não incomoda a diretoria com aquelas discussões estratégicas mais cabeludas de tecnologia. Cada um fica no seu canto. Mas me diz uma coisa. Por que ele usa um termo tão forte, pacto de mediocridade? Soa quase como uma ofensa, né? Porque na análise dele, é exatamente o que é. Esse silêncio confortável, essa zona de conforto, impede a empresa de ir além. Impede de usar a tecnologia como, de fato, um motor de crescimento. Entendi. E isso amarra perfeitamente com o que a gente já discutiu sobre o CIO operacional. É justamente esse silêncio do board, essa falta de uma cobrança mais inteligente, que deixa o CIO preso nesse papel reativo só de apagar incêndio. Ah, claro. O pacto cria o cenário perfeito para a TI ser vista só como centro de custo. E não como um parceiro estratégico de negócio. Exatamente. Certo. E aí a gente chega na pergunta de 1 milhão, né? O porquê a gente está falando de líderes super competentes, um CFO, um CEO, são feras nas suas áreas, porque parece que eles travam na hora de cobrar a TI. O que acontece naquela sala de reunião, né? Isso. E a análise do Ronaldo Magalhães é ótima aqui. Ele aponta 4 pilares que sustentam essa acomodação. E o primeiro é totalmente psicológico. Ele chama de complexo de analfabetismo digital. Adorei o nome. É o medo de fazer a pergunta boba. Segundo a tese dele, muitos executivos evitam questionar siglas, jargões, para não parecerem em cena ignorantes, desatualizados. Então o CIO fala de cloud, de cybersecurity, e eles só balançam a cabeça. Sei. Eles concordam sem entender de fato o impacto daquilo para o negócio. Mas espera aí, isso me parece conveniente demais. Um CFO não tem medo de fazer pergunta difícil sobre um balanço financeiro. Por que com tecnologia seria diferente? É só o medo ou tem mais coisa aí? Aí você pegou o ponto. Não é só medo. E isso leva direto para o segundo pilar que o autor aponta. A TI como uma caixa preta, uma black box. Ah! Manter a TI como essa coisa misteriosa que ninguém entende direito é útil. É uma zona de escape. Se um projeto gigante falha, a culpa não é do planejamento estratégico, não é da área comercial. A culpa é da TI. A culpa é da TI. É a famosa frase que o autor cita. É desculpa perfeita. Manter essa distância tira a responsabilidade dos outros C-levels. Vira um bode expiatório institucionalizado. Faz todo sentido. E imagino que isso tenha tudo a ver com a grana, com o orçamento, o que nos leva ao terceiro pilar. A visão míope de centro de custo. Exato. E aqui o Ronaldo Magalhães mira bastante no CFO, né? Sim, porque o CFO, tradicionalmente, é o cara treinado para otimizar despesa. E a TI, com aqueles orçamentos enormes, é um alvo óbvio. O problema, segundo o autor, é que a conversa é sempre sobre cortar. E não sobre gerar valor. Isso.
A pergunta não é como a gente usa essa grana para mitigar um risco financeiro de milhões, mas sim, precisamos mesmo renovar esses servidores agora. Não dá para segurar mais um ano. É o ciclo vicioso, então. O CFO corta a verba, a TI fica com menos recurso para inovar, fica ainda mais reativa. E a diretoria olha e pensa, tá vendo? Eles não entregam nada estratégico mesmo. O que nos leva ao quarto e último pilar. A baixa expectativa histórica. Exato. A análise do autor é que o negócio simplesmente se acostumou. Acostumou com um projeto que atrasa, com orçamento que estoura, com comunicação que ninguém entende, é uma desistência silenciosa. O board parou de acreditar que a TI pode ser um parceiro de verdade. Exato. A profecia se cumpre. E toda essa desconexão, esse pacto, obviamente gera uma falha de comunicação gigantesca. O negócio não sabe o que pedir. E a TI não sabe o que oferecer e linguagem de negócio. E o autor cita o ITSM, o IT Service Management, que, na teoria, deveria ser a ponte, né? Um jeito de organizar os serviços de tecnologia. Mas, na prática, não é bem assim. Não mesmo. Muitas vezes, a própria TI acaba usando o ITSM para criar mais burocracia e não para se aproximar do negócio. Fica focada em métricas que só a TI entende, tipo tempo de resolução de chamado. Aí a diretoria pede algo vago. Queremos mais agilidade, mas não sabe traduzir isso. O exemplo que o autor dá é perfeito. Em vez de pedir mais estabilidade, um diretor de vendas deveria exigir um acordo de serviço que conecte a disponibilidade do nosso site ao faturamento por hora. Nossa, isso muda o jogo completamente. Tira a conversa do Technicase e leva para o dinheiro, para o resultado. Exato. E a TI, por outro lado, parece que fica confortável só gerenciando o chamado. Aliás, para quem tiver interesse nesse ponto, os erros na implementação do ITIL, que é a base do ITSM, é um tema que o Ronaldo Magalhães detalha naquele episódio. Saiba por que o ITIL implementado na sua empresa não gerou valor para o negócio. Vale a pena ouvir. E as consequências desse silêncio todo, dessa falha na tradução, elas são muito concretas. A primeira, e mais óbvia, é a perda de agilidade. A empresa fica lenta, fica para trás. A segunda é o puro desperdício de capital. Dinheiro jogado fora em tecnologia sem uma análise clara de retorno. E aqui, a questão do ROI, do retorno sobre investimento, é fundamental. Sem dúvida. E esse é um conceito que o autor também detalha num episódio específico, ensinando não só a calcular, mas como usar o ROI para tomar decisões de verdade. E tem uma terceira consequência que talvez seja a mais perigosa de todas: o risco cego. Temas como segurança, governança, são vistos como problemas técnicos. Delegados para o CIO. Exato. O board não entende que uma falha de segurança não é um problema de TI, é um risco que pode quebrar a empresa. E, de novo, o tema governança de TI é tão crucial que o autor também tem um material dedicado só a ele. Ok, o diagnóstico está bem claro e, sinceramente, é um pouco assustador. A gente tem esse pacto, esses 4 pilares que sustentam ele, e o resultado é uma empresa lenta que desperdiça dinheiro e corre riscos que nem sabe que está correndo. Isso. A grande questão é, como quebra esse ciclo? Se o problema está no silêncio dos C-levels, a mudança tem que começar por onde? E aqui que a proposta do Ronaldo Magalhães é, digamos, contraintuitiva. Ele é muito claro ao dizer que a solução não começa pelo CEO. Não adianta esperar que ele, sozinho, mude essa cultura. Faz sentido. A provocação tem que vir dos pares, do CEO, do CFO, do conselho. Certo. Então, vamos para as ações práticas que o autor sugere. São 4 reflexões, né? A primeira é para o CFO, mudar a pergunta de custo para valor. Como isso funciona na prática? A ideia é o CFO parar de perguntar só quanto custa. Ele tem que começar a exigir um business case completo para cada investimento em TI. Mas, e aqui está o pulo do gato. O quê? Quem defende esse business case não é o CEO. Quem tem que defender na reunião é o diretor da área de negócio que vai ser beneficiada. Ah, isso é brilhante. Então, se o projeto é um CRM novo, é o diretor de vendas que tem que se levantar e provar o ROI daquilo. Exatamente. O CIO é o parceiro técnico, mas o dono do resultado de negócio é a própria área. Isso muda tudo. Força a responsabilidade, né? Total.
E claro, para isso entender bem o que é ROI é chave. E o material do autor sobre o tema ajuda muito nisso. Perfeito. A segunda ação é pro CIO. Tratar a tecnologia como premissa, não como consequência. Isso parece uma inversão total da lógica de planejamento. E a lógica comum é, o CIO sonha com uma meta, vamos dobrar de tamanho, e só depois vira para o CIO e pergunta, e aí, dá para fazer? Uhum. A proposta do Ronaldo Magalhães é inverter. A primeira pergunta no planejamento deveria ser, o que a nossa tecnologia atual permite a gente fazer? Onde estão os nossos gargalos? O exemplo que ele dá é ótimo. Não adianta querer dobrar o faturamento se o seu banco de dados não aguenta nem 30% a mais de clientes. O plano já nasce morto. Exato. A tecnologia vira o alicerce da estratégia, não uma coisa que vem depois. O CEO assume a realidade tecnológica da empresa. A terceira ação é para o Conselho de Administração. E é bem prática. Contratar um tradutor. Isso. Parte do princípio de que o conselho precisa ter a humildade de admitir que não domina o tecniquez. E tá tudo bem. A solução que o autor dá é, traga alguém para a mesa que fale as duas línguas, tecnologia e negócio. Um conselheiro com experiência digital ou uma consultoria externa, por exemplo? Exatamente. O papel desse tradutor é fazer as perguntas difíceis, aquelas que os outros têm receio de fazer. É um jeito de quebrar a caixa preta de vez. E a quarta e última ação é para o Comitê de Riscos, focar no custo do não fazer. Aqui a mudança de foco é brutal. O autor sugere que o comitê pare de discutir relatório técnico de antivírus. A pauta tem que ser relatório de interrupção de negócio. Entendi. A pergunta para o CEO não é mais sobre a saúde do servidor. A pergunta passa a ser, se nosso sistema de faturamento cair por 4 horas, qual o impacto disso no nosso EBITDA? Traz a conversa para o idioma que todo C-Level entende. O financeiro é quantificar o risco em dinheiro. Exato. O risco deixa de ser uma coisa técnica abstrata e vira uma variável financeira que todo mundo na sala entende e respeita. O resumo da ópera, então, segundo a análise do Ronaldo Magalhães, é que o board que se omite, que não se posiciona, está, na prática, terceirizando o futuro da empresa para uma área que ele mesmo isolou. E ele é bem enfático, né? Tecnologia hoje é responsabilidade fiduciária de todo mundo no C-Level. E isso leva a uma reflexão final que o autor deixa, que na verdade é um chamado à ação. É bem direto. E resume tudo que a gente conversou. Ele diz, na próxima vez que o seu CEO apresentar um slide, não balance apenas a cabeça. Faça uma pergunta de negócio. É uma provocação e tanto. É um convite para cada executivo se tornar um agente ativo na gestão da tecnologia e não só um espectador. Exatamente. Bom, para quem quiser aprofundar este e outros temas, a gente convida a buscar o autor Ronaldo Magalhães no YouTube, no Spotify e também no LinkedIn. Lá tem muito mais informação e todos os materiais completos. Agradecemos muito a companhia de todos nesta análise. E fica o convite para ouvir os outros episódios e as outras análises do material do autor. Muito obrigada e até a próxima. Até mais.